queima da cana é um problema, uma situação bastante complicada. Há que se ter um extremo cuidado, porque aí entram dois fatores importantes. Primeiro, a qualidade do ar, que cada vez mais é uma coisa muito importante para a nossa população. Segundo, é a questão do trabalho. As usinas, eu conheço um pouco a parte econômica, de custos. A transformação do plantio na largura correta, na bitola correta, para que se possa mecanizar o corte da cana num prazo curto, ela é bastante difícil e extremamente onerosa. O equipamento que recolhe a cana dos canaviais, quando se faz a colheita mecanizada, ela é também um equipamento muito caro, o transbordo, as colhedeiras de cana, tal. Isso, no caso da usina que hoje está em funcionamento em Santa Bárbara do Oeste, pela área que eles cultivam aqui na cidade, exigiria investimentos acima de 70 milhões de reais. Você de uma hora para outra, se for feita uma lei de uma hora para outra, impondo um investimento nessa monta, de repente você pode inviabilizar a usina. Precisamos trabalhar com muita energia no sentido de estarmos resolvendo o problema o quanto antes. Porém, temos que tomar o cuidado, porque milhares de famílias têm o seu rendimento garantido, têm o seu sustento garantido no trabalho, na renda do trabalho de pessoas que trabalham na usina. Lixões clandestinos, eles são de solução até fácil no momento de resolver, uma vez que o próprio governo federal já viabilizou recursos para que se coloquem pontos de coletas. Você vai identificar os pontos onde esses lixos são, onde o lixo é depositado. Esse projeto já existe. O atual governo de Santa Bárbara já recebeu recursos federais para implantar esses ecopontos e nós daremos sequência a isso. Se você gerenciar bem o programa, com certeza a questão dos pontos onde a população deposita lixo serão resolvidos. Quanto à construção civil, também pretendemos adquirir uma área onde o entulho de construção será depositado. Também teremos um triturador para fazer a fragmentação desse entulho até que o material seja numa particulação ideal. E poderemos dar vários destinos a esse material. Se você dá sequência ao processo de particulação do material, você pode até chegar em material que pode ser reutilizado na própria construção civil, inclusive sendo vendido. Também podemos usar esse material para a recuperação de todas as estradas rurais de Santa Bárbara. Você particula o material numa granulação ideal, faz o tratamento de todas as estradas rurais, aplica esse material, passa o rolo compressor, compactador em cima e, com certeza, teremos estradas rurais que há 18 anos nenhum prefeito fez nada. Inclusive nessa gestão as estradas rurais estão totalmente abandonadas e nós estaremos cuidando e ao mesmo tempo usando esse material que com certeza não deve ir para o aterro sanitário. Olha, Sérgio, com certeza a classe médica tem sido tratada de uma maneira não adequada nos últimos anos em Santa Bárbara do Oeste. O médico, ele é um trabalhador como outro qualquer. Ele precisa ser tratado com respeito, merece todo o respeito e tem que ser motivado para trabalhar. Por quê? Porque ele vai cuidar de uma área muito sensível, que é a saúde do nosso povo. Eu pretendo sim fazer um plano de carreira para os meus colegas médicos, para os meus amigos, da mesma maneira que pretendo fazer o plano de carreira para os professores. Agora, você pergunta, se a resposta for sim, como seria esse plano? Nós formularemos esse plano, Sérgio, conjuntamente com os órgãos que defendem a classe médica,
eu acho que tem que ser uma mesa redonda. Não pode o poder público formular um plano e enfiar goela abaixo do funcionário. Nós vamos sentar junto com os médicos, vamos estudar todas as dificuldades que os médicos encontram para atender bem a nossa população e, após um amplo debate, juntos nós formularemos esse plano de carreira. Eu quero dizer, Sérgio, que eu já fui secretário de saúde e sempre tratei cada colega de igual para igual. Nunca me coloquei 1 milímetro sequer acima de qualquer colega, porque sabia que aquilo era um cargo passageiro e que logo nós estaríamos na mesma situação, lutando por saúde melhor para a nossa população. Então, Sérgio, a minha proposta para o plano de carreira é uma mesa redonda envolvendo os órgãos de defesa da classe médica, e que a gente junto, poder público, trabalhadores e os órgãos de defesa dos trabalhadores, possamos juntos formular um plano que atenda tanto o interesse público de oferecer para a população uma boa saúde pública, quanto os interesses dos trabalhadores na área da saúde. Eu vou responder à corrupção na vida pública. E vou responder mais do que corrupção. Eu vou responder caráter ditatorial, que para mim acaba sendo talvez até pior que a corrupção. Mas de qualquer maneira, a OAB fez uma boa pergunta. Eu acho que o eleitor brasileiro, o povo brasileiro, isso é histórico, vem desde o tempo da Primeira República, o eleitor é desatento. A gente sabe que sempre o eleitor votou no pedido do cabo eleitoral. Ele nunca parou e pensou na sua família na hora de votar. Ele não para e não pensa como está a saúde pública, ele não para e não pensa, não compara as escolas públicas de Americana com as escolas públicas de Santa Bárbara antes de decidir o seu voto. Ele não compara com a cidade vizinha se tem hospital municipal, como a Americana tem desde 1970, e aqui nunca se construiu um hospital municipal. Eu construí o hospital municipal em 98, o atual prefeito manteve o hospital trancado. Isso é corrupção também. Eu entendo que isso seja corrupção. Corrupção usando o poder. Então, é preciso que o eleitor se ligue, compare, analise. Asfalto, por exemplo, todas as cidades da região metropolitana de Campinas fizeram 20 vezes mais asfalto que Santa Bárbara. Dr. Hélio em Campinas recapeou a cidade inteira. O Silvio Félix de Limeira, do PDT, recapeou a cidade inteira. A Americana nunca deixou o asfalto ser sucateado. O São Martim de Nova Odessa recapeou a cidade inteira. O Reinaldo Nogueira de Indaiatuba, junto com o José Onério, recapeou a cidade inteira. Mas só que eles também fizeram escolas de período integral, triplicaram ou quadruplicaram os serviços de saúde, leitos hospitalares. Hortolândia resgatou o hospital que estava sendo administrado pela Unicamp e não estava atendendo o interesse da população, transformou em hospital municipal e fez um excelente hospital para a cidade, melhorando em muito o atendimento médico, e hoje está em 15º lugar no IDH, enquanto Santa Bárbara caiu de 23 para 44º lugar, quer dizer, estamos andando para trás, de acordo com indicadores da Federação das Indústrias. Eu pergunto à OAB, é certo aumentar o IPTU em 140%, 200%, sem mandar o projeto para a Câmara? Isso é corrupção, isso é tempo da ditadura militar, do AI-5. É certo cobrar uma represa sem tê-la feito e depois o prefeito que sucede esse prefeito tem que devolver o dinheiro que o outro já gastou e ainda ter que construir a represa porque era uma necessidade premente da população? É certo criar uma taxa de iluminação pública sem força de lei e que hoje está em julgamento no TJ, no Tribunal de Justiça, por ser inconstitucional? Tudo isso eu acho que é corrupção.